Bom, então pessoal, voltando a falar da questão da recepção e revogação das normas infraconstitucionais, eu só queria trazer um exemplo antes de começar a falar do fenômeno da repristinação das normas infraconstitucionais, né? Nós falamos da ideia da Constituição nova, aprovada no seio do Estado, vigente no seio do Estado, e a verificação da compatibilidade de uma norma infraconstitucional com um novo texto, né? Caso haja compatibilidade, a norma infraconstitucional será recepcionada pela nova Constituição. Caso não haja compatibilidade, a norma infraconstitucional ela é revogada pela nova Constituição, ok? Então vamos imaginar, a título de exemplo aí, o Código Penal, né? O Código Penal, uma norma de 1940, né? O Decreto-Lei 2848, né? De 1940. Essa norma jurídica, ela foi produzida na égide da Constituição de 37, né? Então, verificou-se a constitucionalidade do Código Penal diante da Constituição de 37. E ela, né, nasceu, portanto, constitucional, essa norma infraconstitucional que seria o Código Penal. Com a aprovação da Constituição de 46, verificou-se então a compatibilidade, né? Essa questão, se é compatível ou não, se mantém vigente ou simplesmente é revogado, né? E o Código Penal se mostrou compatível com a Constituição de 46 e ele foi, portanto, recepcionado pela Constituição de 46. Em 1967, tivemos a aprovação de uma nova Constituição e o Código Penal, mais uma vez, ele vai ser analisado diante o novo texto constitucional se ele era recepcionado ou não. E mais uma vez o Código Penal se mostrou compatível com a Constituição nova, com a Constituição de 67, sendo, portanto, recepcionado por ela, né? Continuando então vigente no seio do Estado brasileiro. E mais recentemente, em 1988, com a aprovação da nova Constituição, a nossa Constituição vigente, né? Atualmente vigente, verificou-se mais uma vez a compatibilidade do Código Penal com esse novo texto e por se mostrar compatível com a Constituição de 88, o Código Penal, que é de 1940, ele foi recepcionado pelo novo texto constitucional vigente no Estado brasileiro e, portanto, o Código Penal até hoje se mostra vigente, aplicável nos casos concretos, ok? Apresentando esse exemplo, vamos falar de outro fenômeno aí que poderia, né, ocorrer com as normas infraconstitucionais diante da aprovação de um novo texto constitucional, que seria o fenômeno da repristinação, né, a chamada repristinação das normas infraconstitucionais. O que significa a repristinação, que na verdade para nós tem fins puramente teóricos, tá? Quando vocês estudam recepção e revogação das normas infraconstitucionais, os autores todos comentam a respeito da repristinação, tá? Então ela tem assento teórico, na teoria do direito constitucional. Porém, tanto doutrina como jurisprudência não reconhecem a aplicação do instituto, tá? Na verdade, nega realmente a possibilidade de repristinação dentro do Estado brasileiro, tá? Então, isso é pacífico, é unânime, tanto na doutrina como na jurisprudência. E o que significa a repristinação? A repristinação nada mais é do que a ideia de revalidação de uma norma revogada por uma Constituição anterior, mas que, com a aprovação de um novo texto constitucional, né, ela pudesse apresentar compatibilidade com esse texto. E aí ela seria repristinada, ela seria ressuscitada, em outras palavras, né? Esse termo é usado pelo Luiz Alberto David de Araújo. Então, uma norma infraconstitucional que fosse incompatível com a nova Constituição aprovada, né, ela seria então revogada, tá? Posteriormente, uma outra Constituição vem ser aprovada, revogando a anterior, e analisa-se então a norma infraconstitucional com a segunda Constituição aprovada e verifica que ela é compatível. Essa norma que já foi revogada por uma Constituição anterior, ela volta a ter validade, ela volta a surtir efeitos no seio do Estado como uma norma infraconstitucional válida, ressuscitando, portanto, após já ter sido revogada? A resposta é não, né? Como nós falamos,
a repristinação, ela não tem aceitação, não tem reconhecimento quanto à sua aplicação no seio do Estado brasileiro, tá? Então, vamos exemplificar, né? Imaginemos aí que uma norma editada na égide da Constituição de 46, vamos pegar então como referência lá o Código Tributário, né? O Código Tributário é uma norma de 1966, ou seja, aprovado na égide da Constituição de 46, ok? E que depois, vamos imaginar que ele não é, ele se mostrou compatível, ele se mostra vigente, mas vamos imaginar que ele se mostrasse então incompatível com a Constituição de 67, e aí seria revogado, como nós falamos ainda há pouco, né? Diante da incompatibilidade com a nova Constituição de 1967, a norma infraconstitucional seria, portanto, revogada. Posteriormente, com a aprovação da Constituição de 88, analisaria novamente se o Código Tributário estaria de acordo com a nova Constituição, né? E se ele então apresentasse compatibilidade, uma vez tendo sido revogado na égide da Constituição de 67, ele poderia voltar a ser uma norma válida, uma norma infraconstitucional válida? Então, como nós falamos, a resposta é não, tá? Caso essa norma, nós usamos como exemplo o Código Tributário, mas não é o melhor exemplo, né? O Código Tributário, ele apresentou compatibilidade com a Constituição de 67, ele apresentou compatibilidade com a Constituição de 88, tanto que ele se mostra válido, vigente, né? Mas se a gente for pegar a Lei de Licitações, por exemplo, tem uma parte dela que foi revogada pela Constituição de 88. Né? E se viesse uma nova Constituição posteriormente que ela se mostrasse compatível, aquela parte revogada da Lei de Licitações não voltaria a ter validade, surtir efeito, ser uma norma vigente no seio do Estado. Uma vez de que ela foi revogada, ela é considerada uma norma morta, enterrada no seio do Estado brasileiro, ok? Então, a repristinação é isso, é a revalidação de uma norma já revogada, pela revogação da norma revogadora. Ó, que coisa interessante, né? Sobre essa questão, a gente traz uma lição doutrinária do Luiz Alberto. E o Luiz Alberto nos fala que, no prisma constitucional, ou seja, numa visão, né, na ótica constitucional, a repristinação significa a revalidação de uma norma revogada pela Constituição anterior, mas que viesse a apresentar compatibilidade com a Constituição atual, né, a mais recente no seio do Estado. O que, como se disse, não é possível, pois essa norma já desapareceu, não podendo assim ser ressuscitada sem uma previsão expressa, tá? Essa questão da previsão expressa, a gente encontra assento na chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Eu vou fazer a leitura aqui do próximo slide, que traz mais uma lição aí, agora é uma lição jurisprudencial, né? Um julgado do STF, de relatoria do Moreira Alves, e ele comenta exatamente sobre esse dispositivo da LINDB, que a gente vai fazer a leitura, então, logo a seguir. Ok? Diz assim esse julgado do STF. A recepção de lei ordinária como lei complementar pela Constituição posterior a ela só ocorre em relação aos seus dispositivos em vigor, quando da promulgação desta, tá? Então, a norma infraconstitucional, seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar, né, ela só será recepcionada, né, a análise da recepção dessa norma infraconstitucional só ocorre em relação aos dispositivos que estão em vigor no momento da promulgação da nova Constituição, da chamada Constituição posterior, tá? Não havendo que se falar em ocorrência de efeito repristinatório. Depois eu comento também o que seria esse efeito repristinatório. E aí diz aqui: o nosso sistema jurídico, salvo disposição em contrário, não admite a repristinação, né, nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, né? Naquela época se denominava Lei de Introdução ao Código Civil, mas a partir da aprovação do novo Código Civil em 2002, passou a ser denominada como Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ok?
Volto no próximo vídeo para comentar a respeito desse artigo. Eu vou pegar meu Código Civil aqui para fazer a leitura, tá bom, pessoal? Para vocês. Já volto.